Agora a gente vai falar um pouco, né, sobre onde fixar as etiquetas de patrimônio. E aí eu queria já falar que não existe assim uma norma absoluta que tem que ser em tal lugar, né? Não, né? O importante, né, o que eu sempre falo, né, para todos os clientes é, antes de começar o inventário, né, a gente fazer um book, né, de padronização, onde vão ser coladas as etiquetas, e aí treinar a equipe, né, os técnicos de inventário, que irão fazer o inventário, para todos seguirem o mesmo padrão. Então, o importante é seguir um padrão, né? Esse padrão, obviamente, pode variar aí de empresa para empresa. O que não pode acontecer é um técnico cola a etiqueta, por exemplo, na parte do encosto da cadeira, o outro cola embaixo, o outro cola no pé. Fica uma bagunça total, fica ruim de revisar. Então, é importante a gente adotar um padrão e todos seguirem o mesmo padrão. Por default, né, o que a gente sugere vai ser uma regra geral, né? E como eu disse, não é uma regra absoluta, tanto superior direito, né? Isso seria uma regra geral que a gente adota aqui na Fixcode. Mas, obviamente, a gente sempre conversa com os nossos clientes, a gente vê se o nosso cliente ele já tem algum padrão de colagem, se ele tiver, a gente vai orientar a nossa equipe a seguir o padrão de colagem já existente para ficar mais fácil, tá? Então, aqui são alguns exemplos, né? Esses slides são alguns exemplos, né, de armário, gaveteiro, né? Sempre na parte superior frontal, como eu falei, né? Canto superior direito. É, Tem um detalhe aí importante, né? A gente falando de armário, né? Às vezes um armário, se você cola na lateral, né? Às vezes você vai colocar um armário do lado do outro e aí, né, você vai acabar escondendo a placa. Então, esse é um problema. Então, a gente sempre procura, né, canto superior, né, direito. Esse seria o padrão mais adotado. Tem alguns clientes, né, em termos de, falando de armário, que às vezes colam dentro do armário. É, Tem também as suas desvantagens, né? Às vezes o cliente quer esconder a placa, mas isso vai dificultar no processo de revisão. Imagina que quando você quiser fazer uma revisão física, você vai ter que sempre abrir ali, né, uma gaveta, né, abrir uma prateleira para ver, né, se para ter acesso à placa, né, e fazer a leitura. Então, para facilitar esse trabalho de revisão do imobilizado, a gente aconselha sempre que possível deixar a placa, né, no local que vai facilitar a revisão física, então no local visível. Então, mesas, né, estações de trabalho, né, muitas vezes embaixo, né? Tem gente que cola nas gavetas, mas a gente não aconselha isso, tá? Em questão de mesas, às vezes a gente até aconselha, né, dependendo do tipo da mesa, é, na lateral mesmo, tá? Em cadeiras, né, na sua estrutura metálica ou no encosto, né? E vai depender muito do cliente, tá? Para equipamentos de informática, né, monitores, impressores, né, aquele padrãozinho, né, lateral superior direito, notebook, né, geralmente, né, a gente cola atrás, né, embaixo do notebook, né, próximo, né, ao nome do fabricante, né. Então, para cada bem, né, o ideal, como eu comentei, é a gente montar um book fotográfico, né, de padrão de colagem e aí treinar toda a equipe para seguir esse padrão. Falando de máquinas e equipamentos, né, um local que é interessante fixar a placa, geralmente máquinas e equipamentos, elas têm já uma etiqueta do fabricante. Geralmente, e aí, colar próximo a essa etiqueta do fabricante geralmente é o melhor local, porque ali já vai ter muitas informações que o fabricante colocou e aí já vai estar o número do patrimônio também, tá? É, Só um detalhe importante, que, falando agora de RFID, quando a gente pensa em RFID, né, tem alguns clientes, eu quero esconder o RFID.
né? Eu quero colocar num local pouco visível, eu quero colocar, às vezes, embaixo ou dentro do armário. Dá para fazer? Dá, mas se a gente esconder a tag, é um trade-off, né? A gente visualmente vai ficar, às vezes esteticamente vai ficar mais bonito, só que a gente vai perder em distância de leitura. Se você esconder a placa, a tag de RFID, né, com certeza você vai ter uma distância de leitura menor do que aquela que você teria se você colasse no local mais indicado. E qual que é o local mais indicado para uma tag de RFID? Ela é nas extremidades, né? Então a gente sempre aconselha, né, a mesma regra, canto superior direito. Se você colocar no meio, né, do bem, já vai perder um pouquinho. Se você colocar embaixo, colocar escondido, vai perder ainda mais distância de leitura.